O inglês é bastante parecido com o português. Pode até não parecer quando você está ouvindo ali uma música ou assistindo uma série, você talvez não entenda nada. Mas a partir do momento que você consegue olhar um pouquinho mais profundamente para a língua, você vai reparar que ela é muito, muito parecida com o português. Isso é muito bom, porque vai facilitar muito o nosso aprendizado. Nesse vídeo, eu vou mostrar para você algumas dessas coisas que são parecidas. É o seguinte, ó, eu vou mostrar para você 3 coisas que os meus alunos normalmente têm bastante dificuldade e que não precisa ter, porque no português é igual. Eu vou te falar por que que é igual e eu vou te dar umas dicas de como que você pode usar isso a seu favor. Então a gente vai falar de 3 coisas nesse vídeo, então atenção. A primeira reclamação que eu quero trazer para você é sobre a palavra get. Muita gente reclama sobre a palavra get, inclusive se você abre o Google e você coloca lá get meaning, você vai ver um monte de significado diferente que pode ser essa palavra get. E para desavisados, isso realmente pode ser um pouquinho assustador. Eu sei que foi para mim quando eu estava começando a aprender. Só que acontece que é o seguinte, o que a gente tem aqui? Vamos parar com calma para analisar. O que está acontecendo é o seguinte, é uma palavra, no caso get, que tem vários significados diferentes. Ok, isso também existe no português. A gente também tem uma palavra, inclusive muito parecida com get, que tem vários significados diferentes. Inclusive, a tradução que a galera mais usa do get para o português é justamente essa palavra, que é a palavra pegar. E venha comigo, ó. Presta bastante atenção. Vamos pensar juntos nessa palavra pegar. Você pode usar o pegar para você fisicamente pegar alguma coisa, né? Então, por exemplo, eu posso pegar uma caneta que está aqui do meu lado, certo? Posso pegar um livro que está aqui atrás. Beleza. Só que aí eu te faço a seguinte pergunta. O jeito que você pega essa caneta aqui é o mesmo jeito que você pega um ônibus? Não é o mesmo jeito. Mas você está usando a mesma palavra. Você pega uma caneta e você pega um ônibus. É o mesmo pegar. Beleza, calma lá, tem mais. Você pensa então nesse jeito que você pega a caneta, o jeito que você pega um ônibus. Esses dois jeitos aí, é o mesmo jeito que você pega uma gripe? Também não, né? É outro jeito diferente. Beleza, o jeito que você pega a caneta, o jeito que você pega um ônibus, o jeito que você pega uma gripe, é o mesmo jeito que você pega uma ideia? Também não, é outro pegar diferente. Então, ó, já temos 4 usos diferentes para a mesma palavra. E tem mais. O jeito que você pega a caneta, o ônibus, o resfriado ou uma ideia é o mesmo jeito que você pega alguém? Opa! Também não, é diferente de novo, então é um 5º uso diferente. Agora, qualquer um desses 5 usos que eu falei para você, então, ó, a caneta, o ônibus, a gripe, a ideia e alguém. É o mesmo pegar de, se por exemplo, eu vou tentar ligar minha TV e ela não liga e eu falo o seguinte, a minha televisão não tá pegando. Ou aqui em casa não pega esse canal. É o mesmo verbo pegar, de novo, sendo utilizado em outra situação. Então a gente falou aqui de 6 situações. E tem mais, eu tenho certeza que se você parar para pensar um pouquinho, você vai conseguir pensar em outro pegar. Inclusive, se você conseguir, bota aqui nos comentários. Então, veja, o inglês, ele tem uma palavra lá, o get, que tem vários significados diferentes, certo? You can get somewhere, you can get a pen, you can get an idea, you can get many things. Agora, uma palavra que tem vários significados. A gente também tem isso em português, a gente também tem uma palavra, o pegar, que tem vários significados, e muitas outras. Então, veja, você já tem a habilidade de colocar mais de um significado na mesma palavra. Você já tem isso, porque aqui no português a gente também tem. Ou seja, a gente só precisa pegar essa nossa habilidade, que a gente já tem, e colocar ela no inglês depois. Essa coisa só é possível porque o inglês, ele é uma língua que tem uma proximidade linguística muito próxima do português. Eu quero colocar aí na tela para você essa belíssima imagem aqui da árvore genealógica indo-europeia, uma árvore linguística, onde você consegue ver o grau de parentesco entre todas, olha só, olha eu assassinando a língua, entre todas as línguas indo-europeias. Lá em cima do galinho, eu vou circular para você, você consegue ver o português. E se você voltar um pouquinho ali no galho, você vai ver ali o grau de parentesco com o italiano, com o espanhol e tudo mais. Mas se você voltar mais um pouquinho, você entra no galho das línguas germânicas e lá no final você vai encontrar o inglês. Então, o português e o inglês,
eles são línguas que são primas uma da outra, sabe? Por isso que a gente vai ter essas similaridades aqui. E não para por aí. Tem mais. Uma outra coisa que causa bastante confusão para os meus alunos é o fato de que no inglês uma palavra pode ser tanto verbo quanto substantivo. Lembra, um substantivo é um nome de uma coisa, tipo casa. Casa é um substantivo, é um nome de algo, felicidade. Felicidade é um substantivo. E um verbo é uma ação, então tipo correr, pular, essas coisas são ações, são verbos. No inglês, uma mesma palavra pode ser tanto verbo quanto substantivo. E eu gosto muito deste exemplo aqui, a palavra run. Run pode ser tanto correr quanto uma corrida. Então, por exemplo, eu posso dizer que I run every day, ou eu posso dizer que I have a run on Sunday. Então, no primeiro caso, eu corro todos os dias e no segundo eu tenho uma corrida no domingo. Então, uma mesma palavra, run, que pode ser tanto verbo quanto substantivo. E a palavra em si não muda. Você vai ter que prestar atenção no que vem antes dela. Isso pode parecer um pouquinho confuso no começo, mas no português também existe. Eu quero dar para você o exemplo dessa palavra aqui, olhar. Olha só. O olhar, ele pode ser um verbo, né? Eu posso olhar para você. Mas tem algumas pessoas que têm um olhar diferenciado. Olha que legal. Eu posso olhar para você, eu posso fazer essa ação, mas algumas pessoas têm um olhar diferenciado. Ou seja, um substantivo. Eu posso usar o olhar e ela não muda, o olhar continua desse jeito. O olhar serve tanto como verbo quanto como substantivo. Interessante, né? Mais uma vez, uma coisa que nós temos tanto no português quanto no inglês. Então, quando você for para o inglês, você não precisa entrar em pânico, porque você já sabe fazer isso. Você já sabe usar uma palavra tanto como verbo quanto como substantivo. Então agora você só precisa transferir essa habilidade para o inglês através da prática. Isso acontece também, um outro motivo, né, que deixa essas duas línguas bem parecidas, é a proximidade geográfica. Eu vou colocar aqui para você um mapa da Europa. E você vai ver aqui nesse belíssimo mapa que você tem a Inglaterra ali em cima, que é o lugar onde surgiu o inglês, e Portugal ali embaixo, que é o lugar, nossa, fiquei bem paulista agora, que é o lugar onde surgiu o português. Você pode ver que esses dois países, eles estão a uma viagenzinha de barco de distância. Então, ao longo das eras, teve muito intercâmbio entre essas duas regiões. Mercadores costumavam ir de um lugar do outro para fazer troca, para fazer comércio. Intelectuais viajavam de um lugar para o outro para ver quais que eram as ideias sendo desenvolvidas lá naquele outro país. Então, muita da evolução da língua aconteceu bastante próxima até. Por isso que a gente vai encontrar tanta similaridade assim. E a última coisa que eu quero falar para você, que causa confusão nos brasileiros que vão aprender inglês, é a questão do adjetivo no inglês vir antes dos substantivos normalmente. Por exemplo, ó, em português, se eu tenho um carro vermelho, certo? O substantivo carro vem primeiro e o adjetivo vermelho vem depois. Só que em inglês, eu não vou ter um carro vermelho, eu não vou ter um car red. Em inglês, eu vou ter um red car. O red tem que vir primeiro. Em inglês, os adjetivos vêm antes das coisas. Da mesma forma que, por exemplo, se eu for falar Copa do Mundo em português, em inglês eu vou inverter e vou falar World Cup. Então, o adjetivo vem antes do substantivo. No inglês, isso sempre. Aí muita gente se confunde, certo? Muita gente se confunde, porque na hora de ler alguma coisa ali, para de ler ali no adjetivo e esquece de ler o resto da frase, vai ficar todo confuso. Só que as pessoas esquecem que em português nós podemos fazer os dois. A gente pode colocar tanto o adjetivo antes como depois das coisas. Por exemplo, a gente pode ter uma mulher bela, certo? Mas nós também temos, e é até mais comum, uma bela mulher. É a mesma coisa. Do mesmo jeito que no inglês eles vão ter uma beautiful girl, we're gonna have uma bela mulher. Certo? Aí em português a gente também consegue usar o adjetivo antes das coisas. Então, quando os americanos, os ingleses botam esses adjetivos antes, World Cup, Red Car, Beautiful Woman, não é tão estranho assim para nós, porque a gente também sabe fazer isso, a gente sabe fazer os dois, né? Então, você não precisa entrar em pânico quando você vê essas coisas, você já sabe ler adjetivos antes de substantivos, você só precisa
praticar para que essa habilidade seja transferida para o inglês. E a minha última explicação aqui para você, né, a minha última dica que eu tenho para te dar é o seguinte: o que eu tô tentando mostrar para você nesse vídeo é que o inglês, ele não é só uma decoreba de regrinhas, não. Não é só você entender quais são as palavras, decorar e sair usando. Não é só você aumentar o seu vocabulário para você botar o seu inglês ali no currículo como pré-intermediário, como avançado, que seja. O inglês é uma outra língua. Assim como o português é uma língua, o inglês também é uma outra língua. E o que é uma língua? Uma língua é a forma que um povo tem de pensar, é a forma que o povo usa para sistematizar aquelas coisas que eles veem. Quando você vai para o inglês, tem muita similaridade com o nosso português, igual eu acabei de te mostrar, mas tem muita diferença também. O inglês não é só o português falado com outras palavrinhas, não. O inglês é uma outra forma de ver o mundo, é uma outra forma de pensar. A pessoa que pensa em inglês, ela pensa diferente do que quem pensa em português. É esse grau de profundidade. É dessa forma que eu, pessoalmente, gosto de abordar a língua. Porque não é só decorar a palavrinha. E quem fica focando só em decorar a palavrinha, acaba, invariavelmente, não aprendendo. Você só consegue aprender inglês direito se você capturar essa essência do que é aprender uma língua. Uma coisa que me ajudou a enxergar isso foi fazer uma imersão no inglês mesmo, foi colocar tudo que eu tenho na minha vida em inglês. Eu jogava videogame, jogava em inglês. Eu ficava passando o dedinho pra cima no Twitter e no Instagram, colocava as redes sociais em inglês primeiro e seguia gente que falava inglês. Toda vez que eu tava lá, eu via alguma coisa acontecendo em inglês e essa coisa vai entrando em você aos pouquinhos, aos pouquinhos. E é claro que eu também tive a ajuda de ótimos professores, né, aí ao longo da minha vida. E é isso que eu quero mostrar aqui pra você, é isso que eu quero oferecer pra você. Eu sou professor de inglês já há um tempo e eu passei mais de 6 meses elaborando um curso justamente para ajudar as pessoas a olharem para o inglês dessa forma que eu olho também, sabe? Tem muita gente que chega até mim com bloqueio de inglês, aí eu coloquei toda a minha cabeça nesse curso para justamente fazer um bom curso para que as pessoas possam perder o bloqueio no inglês ou, para quem está começando, para que eles comecem a estudar o inglês sem correr o risco de tomar aqueles bloqueios que as pessoas normalmente têm. Você já deve ter ouvido gente falando: eu ouço inglês, mas eu não consigo falar, eu leio, mas eu não consigo escrever. É exatamente essa a minha proposta quando eu sentei para fazer esse curso. Foi um negócio muito, muito, muito difícil, mas eu acho que ficou muito legal. E eu queria convidar você para dar uma olhada lá também. Você pode clicar aqui no link da descrição e você vai direto lá para o meu site. Você vai poder ver quanto custa, o que tem e, inclusive, depoimentos de alunos que já fizeram o curso. Então eu tenho certeza que você vai conseguir se informar muito bem. Eu tenho certeza que você vai gostar. Vai lá dar uma olhada, é uma coisa que eu passei muito tempo fazendo e eu acho que ficou muito, muito, muito legal. Vai lá, faz essa imersão no inglês sem medo, tá certo? O inglês e o português são mais parecidos do que você imagina e não só podemos, como devemos utilizar isso para o nosso próprio benefício. Usar isso para a nossa vantagem. É isso que eu quero que você faça. Faça isso agora. Comece a olhar para o inglês dessa maneira agora. Vai!